Por que a gente continua jogando xadrez quando o jogo claramente virou pôquer algorítmico? É uma pergunta forte, né? É a imagem que o André Medeiros usa para abrir o artigo dele na Advoco Brasil. E ela me pegou de jeito. Porque a gente tem essa imagem quase de cinema do advogado. Aquele estrategista frio, calculista, que prevê cada movimento. Quase um super-herói da lógica. Pois é. Hoje, aqui no Deep Dive, a gente vai mergulhar a fundo justamente nesse artigo que pega essa imagem, amassa e, joga no lixo. O nome é O Tabuleiro Invisível, Teoria dos Jogos, Vieses e a Nova Inteligência Jurídica. E a nossa missão aqui é desmontar esse mito do advogado como um ser de pura racionalidade e entender o que de fato acontece nesse campo de batalha. Vamos ver como a advocacia é um jogo muito mais influenciado por ego, por medo, por vieses cognitivos e agora por um jogador novo na mesa que não blefa, a inteligência artificial. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira demolição que o André Medeiros faz é justamente essa ideia do advogado enxadrista. Ele diz que a advocacia de verdade não acontece num plano platônico de lógica pura, a frase é dele, mas sim num terreno pantanoso. E essa imagem do pântano é perfeita. É ótima, porque é suja, é imprevisível, você pode afundar a qualquer momento. Exato. E o que eu acho brilhante na abordagem dele é que ele ataca a raiz do problema, sabe? A premissa do agente racional, o famoso homo economicus, a teoria dos jogos clássicas, aquela dos livros, é matematicamente linda. Ela assume que os jogadores tomam decisões perfeitas para maximizar ganhos. Mas no mundo real do direito, isso é uma fantasia. Uma completa fantasia. As pessoas são movidas por muito mais do que uma planilha. Com certeza. E esse me parece um ponto crucial. Porque os jogadores não são só autor e réu, como num problema de matemática. O artigo descreve como conglomerados de interesses. Isso muda tudo. Muda tudo. Pensa assim, um advogado que precisa bater meta no fim do mês joga de um jeito completamente diferente daquele que tem honorários fixos garantidos, chova ou faça sol. São incentivos totalmente distintos. Completamente. E ainda tem a peça mais imprevisível de todas, o cliente. O Medeiros usa o conceito de função-utilidade, que é basicamente o que a pessoa realmente quer. E nem sempre é dinheiro. Quase nunca é só dinheiro. Muitas vezes o cliente quer vingança. Ele quer ouvir um pedido de desculpas, quer a satisfação moral de estar certo, mesmo que isso custe mais caro. Como você coloca isso numa fórmula? Não coloca. Simplesmente não dá. A estratégia, então, vira um jogo de blefe, de pressão psicológica, de saber quando ficar em silêncio. É muito mais pôquer do que xadrez. É como o artigo sugere, né? Tentar usar um mapa de Paris para andar em São Paulo. As ruas podem até ter nomes parecidos, mas a lógica... A lógica é outra, o trânsito é caótico e o mapa, no fim, não serve para nada. Então, se a lógica pura não explica por que as pessoas entram em litígios caros e destrutivos, o que explica? Aí a gente entra na parte mais fascinante da psicologia humana, que o artigo explora com o dilema do prisioneiro. Um clássico. É a ilustração perfeita do que ele chama de equilíbrio do litígio. A lógica é simples. 2 suspeitos são presos, interrogados em salas separadas. Se os 2 ficam em silêncio, pegam uma pena leve. Se um dedura e o outro fica quieto, o delator sai livre e o outro pega uma pena pesada. Se os 2 se deduram, Os 2 se dão mal, pegam uma pena média que é pior do que se tivessem cooperado. Exato. A escolha racional individualmente é sempre dedurar, porque você não sabe o que o outro vai fazer. O resultado, os 2 perdem. E como isso se traduz para o mundo jurídico? A cooperação seria um acordo rápido e barato, bom para ambos, mas o medo de que o outro lado te passe para trás, a desconfiança, a crença de que você pode ganhar tudo, Leva os 2 para a briga. leva os 2 para a traição, que é o processo judicial. E o resultado é quase sempre o mesmo. Anos de desgaste, custos altíssimos e um resultado final pior para todo mundo. Tem uma frase no artigo sobre isso que é um soco no estômago. Eu sei qual é. O medo move mais assinaturas do que a ganância. Essa mesma. É muito forte.
Isso significa que a maioria dos processos não nasce de uma falha de lógica, mas de uma falha de confiança. E essa falha é turbinada pelo que o texto chama de bugs mentais, os nossos vieses cognitivos. E a proposta é que o advogado moderno precisa ser menos um jurista e mais um hacker da mente humana, que entende e usa esses bugs. Exatamente. Ele destaca alguns que são essenciais. O primeiro é a tirania da ancoragem. Ah, esse é um clássico. É quase um superpoder em qualquer negociação. O primeiro número jogado na mesa, por mais absurdo que seja, ele se torna referência à âncora. Tipo, se alguém pede uma indenização de 10 milhões de reais, mesmo que seja um valor delirante. Exato. Toda a discussão a partir dali vai girar em torno de quão longe de 10 milhões nós conseguimos chegar. Mas espere um pouco, isso parece contraintuitivo. Um advogado experiente não deveria simplesmente rir e ignorar uma âncora absurda. Dizer, isso é ridículo, vamos começar de uma base realista. Deveria, né? Mas o cérebro não funciona assim. Mesmo que você conscientemente rejeite o número, ele já foi plantado no seu subconsciente. E ele fica lá. Fica lá. Você gasta uma energia mental enorme só para se afastar daquela âncora, em vez de estabelecer o seu próprio campo de jogo. Quem ancora primeiro define o campo de batalha. É sutil, mas é eficaz. Faz sentido. O outro viés que o artigo aponta é a aversão à perda. A ideia de que a dor de perder é muito mais intensa que o prazer de ganhar. Como isso se aplica na prática? Esse é o pulo do gato na hora de vender um acordo. Um advogado mediano chega para o cliente e diz: conseguiu um acordo de 50 mil reais. É um bom ganho. E o cliente que talvez sonhasse com 500 mil pode achar pouco. Exato, pode recusar. Agora, o advogado hacker, que entende de aversão à perda, muda o enquadramento. Ele diz: olha, se continuarmos, nossos custos garantidos serão de 100 mil, com uma chance de vitória incerta. Este acordo de 50 mil não é um ganho, é a sua única chance de estancar uma perda que já está acontecendo. Você está parando de perder. Uau! É a mesma proposta, mas a embalagem, a percepção é completamente diferente. Você não está ganhando pouco, está se livrando de um prejuízo certo. É uma mudança de perspectiva brilhante. Genial. E por fim, o artigo fala de um viés que talvez seja o mais poderoso no tribunal: a disponibilidade e narrativa. Juízes, promotores, jurados são seres humanos. E o cérebro humano não foi feito para processar planilhas, foi feito para entender histórias. A gente busca o que os psicólogos chamam de fluência cognitiva, né? O caminho de menor resistência mental. Perfeito, é isso? Então, o que você está dizendo é que uma história simples e coerente, mesmo que com algumas falhas técnicas, pode vencer um argumento juridicamente perfeito, mas que é um emaranhado. Muitas vezes, sim. Não se trata de quem tem mais razão em tese, mas de quem conta a história mais convincente, mais fácil de digerir. Uma história que se encaixa em padrões que o juiz já conhece. Então, o advogado do futuro é também um roteirista? Sem dúvida. Ele precisa criar uma narrativa que faça o juiz pensar: ah, essa história eu conheço e eu sei como ela termina. Isso pinta um quadro bem complexo de como as decisões humanas são tomadas nesse pântano. Mas o artigo não para por aí. Ele joga uma bomba no meio disso tudo: a inteligência artificial, que o André Medeiros chama, de forma bem provocadora, de o olho de Deus. É uma ótima provocação. E como a IA se encaixa nesse pântano de vieses? A IA entra como um agente de transformação radical. A grande virada de chave é que ela converte incerteza em risco calculado. Como assim? Antes, a decisão de ir para a briga era baseada na intuição, na experiência do advogado, que é um jeito elegante de dizer um palpite educado. Hoje, a jurimetria preditiva analisa milhões de decisões passadas e te entrega um número frio. Ela não diz, eu acho que você vai ganhar. Ela diz, em casos idênticos a este, julgados por este mesmo magistrado, a taxa de sucesso para o autor foi de 12,7%. Isso tira o poder do oráculo que o advogado achava que era, não é? Aquele ar de confia em mim, eu sei o que estou fazendo. Exatamente. Desmistifica muito da profissão. Agora o cliente pode olhar para o dado
e dizer: uma chance de 12,7% não me parece muito boa. E com toda a razão. E vai além. A IA permite a modelagem de cenários. Ela pode analisar todas as variáveis, custos, tempo, probabilidade de recursos e identificar o que a teoria dos jogos chama de equilíbrios de Nash. Que são pontos ótimos que seriam invisíveis pra gente. Invisíveis para um cérebro humano. A máquina pode chegar e dizer: a probabilidade de o seu recurso reverter a decisão é estatisticamente insignificante quando comparada ao custo de manter o processo vivo por mais 2 anos. A decisão deixa de ser um ato de fé no seu advogado e passa a ser uma análise de risco. Como investir na bolsa. Exatamente, como investir na bolsa de valores. Isso parece tornar o jogo muito mais transparente e talvez mais justo. Mas o artigo também aponta para um lado sombrio disso tudo, certo? Um perigo que ele chama de loop de viés. Sim, e esse é o grande porém ético da história. A IA aprende com os dados que nós fornecemos a ela. E os dados do passado jurídico estão, repletos de preconceitos históricos. A máquina não tem bom senso. Não tem. Ela não tem senso de justiça. Ela é um otimizador de padrões. Se os dados históricos mostram que um determinado perfil de litigante tende a perder, o algoritmo vai aprender esse padrão e vai replicar. E aí entra a tal da profecia autorrealizável, que é um conceito assustador. Poderíamos detalhar como esse ciclo funciona? Claro. Imagina o ciclo. A IA, alimentada por esses dados históricos, prevê que um certo grupo tem, 80% de chance de perder um caso. Ok. O advogado desse grupo, vendo essa probabilidade esmagadora, aconselha seu cliente a aceitar qualquer acordo, por pior que seja, para evitar a derrota certa. O que parece uma decisão racional, dado o número. Parece. O cliente aceita um acordo desvantajoso. E o que acontece? Esse acordo ruim vira um novo dado que é inserido no sistema, reforçando a previsão original da IA. Viu? Aquele perfil realmente não consegue bons resultados. Exato. É um ciclo vicioso que pode solidificar e automatizar injustiças, criando um sistema que é previsivelmente enviesado. Assustador. Então, com todos esses elementos na mesa, o humano, cheio de vieses, a IA como um oráculo de probabilidades. E esse risco? Qual é o perfil do advogado do futuro? O que muda na prática para o profissional de, digamos, 2026, como o artigo provoca? Olha, o valor do trabalho migra quase que inteiramente. O artigo é muito direto nisso. Ele praticamente diz que o advogado que só sabe escrever petição... Esse está com os dias contados. Completamente. Esse trabalho mais repetitivo será cada vez mais feito e melhor feito por máquinas. O profissional que vai prosperar nesse novo cenário é um híbrido. Um híbrido. Gosto dessa imagem. Metade analista de dados, metade psicólogo. Então, de um lado, ele precisa ter a frieza de olhar para a jurimetria, entender as probabilidades, sem se deixar levar pelo ego. E do outro? Do outro, ele precisa ter a sensibilidade de um psicólogo para entender os medos do cliente, os vieses do adversário e usar tudo isso para persuadir as pessoas a tomarem decisões melhores. A habilidade principal não é mais redigir um recurso de 100 páginas. De jeito nenhum. É sentar com o cliente e mostrar a ele que a chance de sucesso é de 15% e, usando as técnicas de enquadramento que a gente falou, convencê-lo de que o acordo é a melhor saída para a vida dele. O valor está na arquitetura da estratégia e na gestão das emoções. Exatamente. E essa transparência radical que os dados trazem muda uma das principais armas do advogado, o blefe. Se os dois lados têm acesso a probabilidades muito parecidas, o espaço para blefar diminui drasticamente, não? Diminui imensamente. A assimetria de informação era o que alimentava boa parte dos litígios. Um advogado achava que tinha um caso mais forte do que realmente tinha. O outro subestimava os riscos. Isso. A IA coloca os dois lados numa página muito mais próxima da realidade. A tendência, como o Medeiros aponta, é um aumento brutal no número de acordos. Porque a incerteza que leva à briga diminui. Exato. Por que gastar uma fortuna num jogo cujo resultado provável você já conhece? E a conclusão do artigo, para mim, é a parte mais forte e, de certa forma, otimista. A vitória nesse novo jogo não vai ser de quem tem um algoritmo mais potente.
A vitória será de quem souber usar a frieza do algoritmo para persuadir humanos quentes e falhos a superarem seus próprios medos, seus próprios egos. E tomarem decisões mais inteligentes. Exatamente. A tecnologia não substitui o humano, ela se torna a melhor ferramenta de persuasão racional que já tivemos. Então, o tabuleiro mudou para sempre. Deixou de ser o xadrez elegante e lógico que a gente imaginava para se tornar um pôquer algorítmico. Um jogo complexo, com cartas de dados, fichas de probabilidades e, no centro de tudo, a imprevisível psicologia humana. Uma análise realmente instigante essa do André Medeiros. Isso nos deixa com uma provocação para pensar inspirada numa das frases do artigo. Não seja apenas um jogador, seja o arquiteto que desenha as regras. Se a inteligência artificial está tornando os resultados jurídicos cada vez mais previsíveis, o que isso realmente significa para o nosso conceito de justiça? Uma boa pergunta. Estamos caminhando para uma justiça mais eficiente e objetiva, livre das falhas humanas? Ou corremos o risco de criar um sistema que apenas automatiza nossos preconceitos, tornando a injustiça não apenas uma possibilidade, mas uma certeza estatística? Fica a reflexão. Uma pergunta para ficar na cabeça. Esta foi a nossa análise de hoje.